E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Ao longo do Novo Testamento inteiro, várias vezes são referenciadas palavras e termos referentes à construção. Construção civil mesmo, de pedras, de edificação de alguma construção. Por quê? A questão é que Deus está construindo uma casa. Então Deus está construindo uma casa. Ele é o arquiteto, o proprietário, o idealizador dessa casa. E eu fico imaginando o quão cheio de expectativa, o quão ansioso ele está para que essa casa fique pronta. Eu lembro que quando a Tchelle e eu estávamos esperando a chave do nosso apartamento, cada semana, na verdade todos os dias eu acordava, ia correndo, abria o meu e-mail, esperando aquele e-mail que dissesse que o apartamento estava pronto, que eu ia pegar a chave e ia poder entrar naquele apartamento. E eu creio que da mesma forma, essa casa do Senhor que Ele está construindo, que está ficando pronta, eu imagino Ele com expectativa todos os dias olhando, olha, minha casa está ficando um pouquinho mais pronta, um pouquinho mais pronta. Mas como assim Ele está construindo uma casa? Depois você pode abrir em casa 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9 a 17. Eu vou citar alguns versículos aqui, mas nós não vamos ler a referência inteira. Mas esse trecho de 1 Coríntios, ele fala sobre essa construção dessa casa. E por onde nós começamos uma casa? Eu não sou engenheiro civil, mas já conversei com alguns e com alguns arquitetos também, e normalmente a casa, depois de ter feito o projeto e todo o desenho dela, quando nós vamos colocar a mão na massa nessa casa, se começa pelo fundamento. Se Deus é o arquiteto, o proprietário e o idealizador dessa casa, quem é o fundamento? 1 Coríntios 3,11 nos deixa muito claro que Jesus é o fundamento dessa casa, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cara, então essa casa, que Deus é o arquiteto, o idealizador, ela está sendo construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo. 1 Pedro 2,6 diz, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, essa pedra de esquina é o fundamento, ela é Jesus Cristo, Ele é o fundamento, é sobre Ele que essa casa está sendo construída. Tá, mas se Deus é o arquiteto e Jesus é o fundamento, do que é feita essa casa? Quem são as pedras? O que é o material dessa construção? A palavra fala que nós somos pedras vivas. Em 1 Coríntios 3,9 diz que edifício de Deus sois vós. Hebreus 3,6 fala, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então nós somos o material de construção dessa casa. Essa casa se trata de vidas. Cada um de nós é uma pedra viva, como fala aqui em 1 Pedro 2, nos versículos 4 a 5, diz no meio desse trecho, diz, nós como pedras que vivem. Cada um de nós é um pedacinho, é uma pedra dessa casa que está sendo construída. Tá, mas então pera um pouco. Se Deus é o arquiteto, o fundamento dessa casa é Jesus, é sobre ele que essa casa é construída, e nós somos as pedras vivas, quem são os trabalhadores dessa casa? Quem são os construtores, os operários? Quem é o encanador, o eletricista, o marceneiro que está construindo essa casa? Será que são os anjos? Preste atenção que fala em 1 Coríntios 3,9, na primeira parte desse versículo diz, porque de Deus nós somos cooperadores. Na versão em inglês diz co-workers, nós trabalhamos junto com ele. 1 Pedro 2,7 diz a pedra que os construtores rejeitaram. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos pedras vivas, material de construção dessa casa, nós também somos os contratados para construir essa casa. O nosso maior exemplo de construtor, de trabalhador dessa casa foi o próprio Cristo. Ele fala em João 17,4, ele diz o seguinte, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, a vida dele aqui na terra era a vida que ia iniciar a construção dessa casa e ele tinha muito claro qual que era o papel dele. Ele sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer, que pedacinho da casa ele tinha que construir. E no final da vida dele, aqui na terra, ele disse, eu consumei a obra que tu me confiaste a fazer. Jesus começou essa obra aqui, mas cada um de nós, como discípulos de Jesus, além de pedras, somos chamados a construir essa casa. Nós podemos decidir no nosso dia a dia, em cada momento, em cada palavra, em cada ação, decidirmos estar construindo essa casa. Fomos chamados para construir algo com a nossa vida aqui na terra. Efésios 2, versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, antes mesmo de nós nascer, Deus preparou um pedacinho dessa casa e ele disse, olha, Daniel,
esse pedacinho dessa casa, essa porta, ou essa janela dessa casa, ou a chaminé, eu separei para que tu fizesse. Eu preparei essas boas obras para que tu andasse nelas. Então, como discípulos de Jesus, eu posso aqui na terra decidir no meu dia a dia, Senhor, eu quero cumprir essa boa obra, eu quero cumprir esse propósito que tu separou para mim e construir esse pedacinho da casa que tu designou para eu fazer. E tudo se trata de vidas. É por isso que o ID que Jesus fala em Mateus 28, é por isso que toda a proclamação do Evangelho, que a palavra mostra que é nossa responsabilidade, isso tudo se trata de vidas, porque ao nós conquistarmos novas vidas para Cristo, edificarmos essas vidas, nós estamos construindo essa casa de Deus. E é claro que quem opera é Ele quem edifica as vidas, é o Espírito Santo que constrange, convence elas do pecado, da justiça e do juízo, mas como eu li antes, nós somos cooperadores. Ele opera e nós cooperamos com esse trabalho. Então tudo que eu faço aqui na terra está edificando algo. E vocês podem ver nos versículos na sequência ali de 1 Coríntios 3, do 9 em diante, que ele vai falando que nós temos que ser prudentes construtores. Por quê? Porque tudo aqui na terra que nós fazemos constrói algo. E esse algo pode ser ou a favor dessa casa, ou pode ser algo que não está alinhado com o que Deus tinha preparado para que nós fizéssemos nessa casa. E aí depois ele compara as nossas obras, ou elas podem ser madeira, palha e feno, ou elas podem ser ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui na terra, ele pode ser enquadrado em um desses dois cenários. E a palavra fala nesse mesmo capítulo que as nossas obras elas vão ser provadas como que pelo fogo. E se elas forem madeira, palha e feno, o fogo ele consome isso. E ali esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele está falando para irmãos, para discípulos. Então pode ser que como discípulos de Jesus, nós sejamos salvos, mas aquilo que nós fizemos aqui na terra pode ser como que queimado. Esse capítulo fala que se for queimado, pode ser que nós ainda sejamos salvos, mas como que pelo fogo. Mas se as nossas obras estiverem alinhadas com a construção dessa casa, frutos eternos, vidas para o reino de Deus, elas podem ser ouro, prata e pedras preciosas. E aí, quando passar pelo fogo, elas vão ser refinadas, purificadas, limpas, que é o que acontece com esses metais quando eles passam pelo fogo. O que vocês estão construindo? O que eu estou construindo? Nós precisamos decidir que o nosso dia a dia, as nossas atitudes vão ser para a construção dessa casa. Eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui de como salvos, como discípulos de Jesus, decidimos investir na construção dessa casa. Porque quer saber de uma coisa? Se você é o proprietário de uma casa e você contrata, sei lá, um pintor para pintar uma parte dessa casa e ele decide não fazer, o que você faz? Você desiste dessa casa ou você vai contratar outro? A casa vai ficar pronta. A casa de Deus ela vai ficar pronta. Ele está construindo e ela vai ficar completa. Mas ele nos deu o privilégio de fazermos parte da construção dessa casa. É por isso que em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11, diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Deus escolheu cada um de nós, Deus escolheu a tua vida para construir um pedacinho dessa casa. Cada um de nós tem uma missão específica para construir essa casa e cabe a nós decidir cumprir essa missão, decidir como trabalhador dessa casa que Deus está construindo, realizar a função pela qual nós fomos chamados. Então se Deus definiu, Daniel, eu quero que tu faça a porta dessa casa, eu vou dizer, cara, eu vou fazer a melhor porta possível para essa casa que Deus está construindo. Pode ser que não seja a porta, pode ser que seja a janela, mas eu vou aceitar e dizer, Senhor, eu quero fazer essa janela com diligência, com empenho. Cada um de nós tem um papel diferente na construção dessa casa. Tem vidas diferentes para serem alcançadas. É por isso que Deus te colocou no trabalho onde Ele te colocou. Ele não me colocou lá, Ele te colocou lá. Por quê? Porque lá tu tem um papel fundamental na construção dessa casa. Sabe por que tu nasceu na família onde nasceu? Porque Deus quer que lá tu construa mais um pedacinho dessa casa, alcançando vidas que só tu pode alcançar, e eu não fui chamado para alcançar essas vidas na tua família. Sabe por que Deus te colocou na faculdade onde Ele te colocou? Sabe por que Ele te colocou no colégio onde Ele te colocou? É porque lá tu tem um papel fundamental na extensão do reino, de conquistar vidas para essa casa. João 15,16 fala, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto que permanece é esse fruto investido no eterno, esse fruto investido na construção dessa casa. E o que esse texto está dizendo é que, por mais que nós pensemos, não, eu não fui chamado para isso, eu não tenho um papel, eu não sou importante, eu não sou capacitado, esse texto está dizendo, não fui vós que escolhestes a mim.
Pelo contrário, eu vos escolhi, ou seja, o Senhor te escolheu, Ele te contratou para construir essa casa. 2 Timóteo 1,9 fala que Ele nos chamou com santa vocação desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos Ele te chamou. Então não importa aquilo que tu acha, que de repente talvez tu não tenha um propósito específico, ou que não tenha algo que o Senhor separou para ti, isso é um engano do inimigo, porque Deus, desde os tempos eternos, Ele te chamou. Ele definiu que um pedaço dessa casa ia ser uma missão tua. Tu ia ter um papel importante na construção dessa obra grandiosa. E nunca é tarde para fazer a tua parte. Talvez tu possa estar pensando que já passou muito tempo em que tu não tenha investido nessa construção, em que talvez tu tenha negligenciado aquilo que Deus tem pedido para te fazer, ou tu tenha deixado de lado, ou tu tenha esperado para depois, mas eu quero te animar de que hoje é tempo de decidir assumir essa função na construção da casa. Não há tempo ruim, por quê? Porque Deus não está preso no tempo. Eclesiastes 3:11 fala que há tempo certo para todas as coisas. Não tem um tempo ruim, então hoje é tempo de decidir cumprir aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então talvez nesse momento tu esteja em um conflito grande, como eu muitas vezes já tive. Cara, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu quero te falar uma palavra de Deus agora, de Jeremias 29:11, ele fala: eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, por mais que nesse momento talvez tu esteja pensando que essa palavra não é para ti, o Senhor está dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu sei aquilo que eu planejei para a tua vida. Então eu quero te animar a que tu decida hoje, nesse momento, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero cumprir aquilo que tu tem preparado para mim, eu não quero que a minha vida aqui na terra seja como palha, madeira ou feno que vai passar pelo fogo, que eu não vou receber um galardão porque não fiz aquilo que tu tinha preparado. Eu quero que a minha vida aqui na terra seja como ouro, prata e pedras preciosas, construindo essa casa, que é uma casa grandiosa, é uma casa pela qual o nosso Deus ele está cheio de expectativa, é uma casa feita de vidas, vidas eternas, das quais nós fazemos parte, e também as vidas que vão ser alcançadas por cada um de nós. Graça e paz sobre a tua vida.